Mateus 4, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Da terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Senhor Deus Pai amado, nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, orar. Nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, te agradecer, Senhor, e te pedir no teu poderoso nome, Senhor Deus. Abre os olhos do coração, Senhor Deus. Abençoa cada pessoa que nesse momento, Senhor Deus, está assistindo a essa ministração. Abre os olhos do coração, Senhor Deus. A tua palavra diz que o Senhor nos esquadria o pensamento, o coração, divide juntas e medulas como uma espada cortante de 2 gumes. Então nós queremos te pedir, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dai-nos, Senhor Deus, entendimento, discernimento da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos nesse momento terrível, onde realmente essa pandemia de coronavírus está matando muita gente no Brasil, no Ceará, e nós sabemos que isso tudo é permissão de Deus. Nós sabemos que, independente das discussões humanas, independente de cloroquina sim, cloroquina não, independente de qualquer discussão sobre tratamento, discussão sobre o que é certo ou o que é errado fazer, nós sabemos que tudo que está acontecendo é permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, amados, vamos aqui ver o que Deus quer falar conosco hoje. Vamos ver o que o Senhor Jesus quer falar conosco por meio da palavra. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz. A palavra de Deus nunca volta vazia. E a palavra de Deus nunca é por acaso. Ela sempre tem algo a nos dizer. Ela sempre tem algo a nos falar. De ensinamento para nossas vidas. De aplicação daquilo que devemos fazer durante a nossa existência nessa terra. Amém? Mateus 4, no versículo 12, inicia a palavra do Senhor falando: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Jesus voltou para a Galiléia. É interessante ver o motivo de Jesus ter voltado para a Galiléia. Foi quando ele ouviu, foi quando contaram a Cristo que João o Batista tinha sido preso. E aí, isso aqui me remete. O que que Jesus foi fazer? Por que ele voltou para Galiléia? O que ele foi fazer? Nós acabamos de ler que ele foi fazer a mesma coisa que João Batista já fazia. Ele foi pregar um evangelho de arrependimento. Ele foi chamar, conclamar as pessoas ao arrependimento. Abra comigo a sua Bíblia. Abra sua Bíblia.
Glória a Deus. Mateus 3. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ver aqui o que João Batista pregava. Por que que Jesus, quando soube que João Batista havia sido preso, ele veio de onde estava para a Galiléia, para pregar. Vamos ver aqui qual foi a pregação que João Batista fazia. Porque nós lemos que quando Jesus Cristo voltou, ele veio pregar o quê? Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. E aqui diz, no versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Veja que João Batista trazia uma palavra de arrependimento. Uma palavra chamando o ser humano a se arrepender. E hoje o que nós mais vimos aí, nos cultos de coach, nos cultos onde não é dita uma palavra de arrependimento, é aquele culto de conformismo com a situação humana, é aquele culto que não salva ninguém, ou que não conduz ninguém a Jesus Cristo, que é a salvação, porque a única forma de alguém ser salvo é por meio do arrependimento. Não existe outra forma. Prestem atenção, amados, quando vocês ouvirem uma pregação. Prestem atenção quem vocês ouvem na internet. Tem muita gente boa pregando na internet, mas também tem muita gente ruim. E o pior, essa gente ruim tem milhares, alguns têm milhões de seguidores. Mas é o normal. Porque a palavra diz que estreito é o caminho que leva à salvação, mas largo é o que leva à perdição. As pessoas não querem ouvir palavras, de arrependimento, não. Sabe por quê? Porque para você se arrepender, você tem que abrir mão dos seus próprios maus desejos. A pessoa, para ser salva, tem que ter um arrependimento verdadeiro. É o que nós vamos ver aqui hoje. A nossa pregação hoje, se for para dar um título, é arrependei-vos. Arrependei-vos porque ninguém sabe quem vai morrer desse coronavírus. Arrependei-vos porque ninguém sabe quem vai escapar. Só Deus sabe. Os médicos não sabem. Os médicos aplicam protocolos médicos, medicamentosos. Mas está morrendo gente jovem que não tinha doença pré-existente. E está escapando idosos, muito idosos, com 100 anos, 102, com doenças pré-existentes. Sabe por quê? Porque é Deus que decide. E o que importa para nós que cremos no Senhor, o que importa para o cristão, não é quem vai morrer ou quem não vai. Porque morrer, várias pessoas morrem todos os dias. Se não é de coronavírus, é de uma bala perdida, é de um assalto, onde foi esfaqueado ou levou um tiro, é de um infarto. 800% de aumento das mortes súbitas na época da quarentena, devido ao estresse, devido à ansiedade. Não só a questão do medo da doença, não só a questão do medo da morte da doença, mas a questão financeira. Pais que não estão vendo a hora não conseguir comprar mais comida para os seus filhos. Pais que estão vendo a hora não conseguir mais pagar o aluguel da casa onde mora com a sua família. Você imagina o que é isso? Um pai chegar em casa, além do medo da doença, o pai não poder trabalhar, chegar em casa, ou estar dentro de casa ali há vários dias, por uma imposição, e de repente abrir a geladeira e só ter água da torneira para tomar, não ter um pedaço de carne, um pedaço de frango, um ovo. Tem gente nessa situação, gente que vivia bem antes. Então, meu irmão, o que importa para nós não é aquela pregação do Evangelho, vai dar certo, Jesus está no teu barquinho. Não tem Jesus pregando isso aqui não, meu irmão. Nós temos Jesus falando para você não se apavorar, não entrar em pânico. Nós temos Jesus falando, aquieta tua alma. Nós temos Jesus falando, permaneça firme. Nós temos Jesus falando, não temas. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe por quê? Porque o que importa é o que vem depois.
Me mandaram hoje fotos de uma pessoa conhecida minha que faleceu. Pessoa que eu não vi há muitos anos, que faleceu de coronavírus. Um pouco mais velho que eu, sem nenhuma comorbidade, faleceu. Me mandaram a foto com frases, né, fé, tal, com a foto da pessoa falecida. Eu mandei a resposta o seguinte: que ele tenha se arrependido dos seus pecados, que ele tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus Cristo antes de morrer, porque se tiver ocorrido isso agora, ele está realmente em um local fantástico, indescritível. O apóstolo Paulo falou que não dava para falar, era indizível o que ele viu quando foi arrebatado aos céus. O que importa, meu irmão, é se você vai para a glória ou vai para um local de sofrimento após a morte. Porque morrer todo mundo vai. Você vai e eu vou. Nós não sabemos se é agora. Nós não sabemos se é do coronavírus. Mas nós sabemos que um dia sim. A não ser aqueles que creem em Cristo, que são salvos e estarão vivos no dia da volta do Senhor. Eu creio que pode ser essa geração sim, daqui a alguns anos. Porque isso que está acontecendo no mundo, uma coisa sem precedentes. Eu não tenho dúvidas, é o início daquele período que precede a grande tribulação. Então a palavra do Senhor fala, continuando aqui no versículo 2, o que João Batista pregava: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Isso a Bíblia lá em Mateus 3, Mateus 3, versículo 2. Arrependam-se, porque está próximo o reino do céu. É arrependimento, te arrepende, meu irmão. Nós vamos ver aqui hoje, se arrepender de quê? Como se arrepender? Como é que é esse arrependimento? No versículo 3 continua: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Aqui o livro de Isaías profetizava já a respeito de João Batista, chamando ele de voz do que clama no deserto, dizendo: endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Um homem peculiar, um homem que se vestia diferente, né? Muitas vezes criticam alguns crentes, alguns cristãos, pela forma que se vestem. Eu não estou falando aqui daquelas igrejas que tem roupão, daquele pessoal que anda com uns paletó brilhosos, um sapato. Eu estou falando disso não. Isso aí é moda humana. Eu estou falando, criticam os crentes que se vestem como a Bíblia manda, sem mostrar a nudez do corpo. A mulher que não anda mostrando os seios, a polpa dos seios, a polpa da nádega. As mulheres que não andam mostrando as pernas no meio da rua. As mulheres que se vestem conforme a palavra determina. As mulheres que se vestem com pudor, conforme a palavra determina. E muitas vezes a pessoa é criticada, porque a mocinha tem que estar com o short mais curto que o da outra. O cara tem que estar com a camisinha mais coladinha que a do outro. E quando chega um cristão, que tem mente a Deus, que se veste como é para se vestir, é criticado até por alguns que se dizem crente. Até por alguns que se dizem crente, a pessoa é criticada. Aqui nós vemos um homem que se vestia de forma diferente, se alimentava de forma diferente. E isso acontece com o cristão hoje, é criticado porque não bebe, é criticado porque não participa de algumas coisas do mundo, que o mundo acha normal, não é normal. No versículo 5 continua: então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. Os moradores estavam sendo atraídos para saber o que é que aquele homem diferente falava. Ninguém nunca tinha ouvido antes alguém falar isso. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Apesar de que aquele povo judeu aguardava o Messias, apesar de que aquele povo aguardava o Messias há muito tempo, porque alguns abandonaram as Escrituras, alguns não estavam aguardando da forma que a palavra manda.
E ele continua falando no versículo 6. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, João Batista chamava o arrependimento e os batizava no Rio Jordão. Aquilo ali era chamado de batismo do arrependimento. Era um batismo para arrependimento. Veja agora, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7. Para o versículo 7. Livro de Mateus, capítulo 3. Versículo 7. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Veja bem o que acontecia. Quem ia até João Batista eram pessoas que iam e ouviam aquela palavra e se arrependiam dos seus pecados, temiam, porque conheciam as Escrituras, de que quando o reino dos céus viesse, haveria julgamento, e haveria salvação ou perdição. E quando ouvia aquele homem dizer, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, algumas pessoas foram aos judeus do templo, fariseus e saduceus. Fariseus eram uma classe dos judeus que se achava melhores que os outros. Eles eram os chefes do sinédrio, aquele judeu que se vestia todo de preto, filactérios, né, na testa, aquele cabelinho enrolado aqui na frente, porque tem uma passagem do Velho Testamento que diz, não passará navalha, né, no cabelo. Pessoas que vivem de religiosidade, religiosos. E os saduceus eram uma parte dos judeus que sequer acreditam em ressurreição. Mas esses dois grupos que não pensavam igual, convergiram em averiguar quem era João Batista. Convergiram em ver quem era João Batista. Do que aquele homem estava falando, estava atraindo multidões, seria um novo líder, ameaçaria o poder deles na terra, porque os fariseus e os saduceus tinham poder sobre o povo. Porque ali o judeu era governado pelos religiosos, e os religiosos estavam submissos apenas ao governo romano. Mas como as pessoas que iam até João Batista, elas iam para se arrepender, serem batizados no batismo de arrependimento, e aqueles fariseus e saduceus não iam para isso, eles iam para, como a gente fala aqui no Ceará, curiar, espiar, prestar atenção, não com boa intenção. A intenção deles era má. É tanto que João Batista foi preso depois. Por isso que João Batista falou, chamou eles de quê? Raça de víboras. Que é uma víbora. Um animal peçonhento, venenoso, perigoso. Raça de víboras. E aí João Batista chamou a atenção deles, chamando de raça de víboras. E quando tinha atenção, disse: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Em outra versão diz: quem vos ensinou que poderiam fugir da ira vindoura? Você sabe o que é a ira que está por vir? Você sabe o que é a ira vindoura? A ira que está por vir é a ira de Deus. A ira vindoura é a ira de Deus. A ira de Deus sobre todo aquele que vive no pecado. Nós vimos no culto domingo passado que as pessoas dizem: eu também sou filho de Deus. Não é não. Todos são criaturas de Deus. E nós vamos ver hoje aqui que todos estão destituídos da gloriosa presença de Deus. Apenas aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador é que recebe o poder de ser feito filho de Deus. Isso não sou eu que diz, não, é a Bíblia. Vá consultar a Bíblia, consulte o que eu estou falando. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? É como se João Batista chegasse aqui hoje e dissesse para você que vive de qualquer forma, para você que vive na esbórnia, para você que vive na farra, para você que vive na bebedeira, para você que vive como se Deus não existisse, mesmo dizendo às vezes que acredita em Jesus Cristo, mesmo dizendo às vezes que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. E aí você vivendo como se Ele não existisse, você está vivendo como se não houvesse uma ira vindoura, a qual você vai estar submisso.
Porque a palavra diz que ao homem é dado morrer uma única vez, seguindo-se após isso o juízo. Ou seja, o homem morre, após morrer, ele abre o olho, e ele ali já está diante de Deus, e vai haver um juízo, que é o juízo de julgamento, culpado ou inocente. Se você estivesse diante de Deus hoje, se você morrer hoje à noite, e você estiver diante de Deus, o que Ele vai falar para você? Culpado ou inocente? Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus vai te dizer isso. Ou Ele vai dizer, entra no gozo eterno, filho amado. Foi isso que João Batista quis dizer quando falou, quem lhes ensinou que poderia fugir da ira vindoura? Não pode. Nenhum ser humano tem como fugir da ira vindoura. Sabe por quê? Porque todos iremos morrer. Todo ser humano vai morrer. Por isso não tem como ninguém fugir da ira vindoura. E muita gente só está parando para prestar atenção em Deus agora. Sabe? Pelo medo da morte. Algumas pessoas que eu convidei muito para ir à igreja entraram em contato comigo. Rapaz, manda aí o link. Eu nunca fui, mas eu queria assistir, tá, o culto. Não sei se você está aí me assistindo agora. Nosso ministério é um ministério pequeno. Aqui nós temos aqui online, aqui assistindo talvez umas 20 pessoas, 30 pessoas. Porque em cada casa assistindo tem mais de um. Mas quanta gente uma hora dessa? Mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante da iminente morte, porque muita gente não vai morrer. Ou vocês acharam que o Brasil, o país do carnaval, o país das mulatas do Sargentelli, o país do Porta do Fundo, o país do Fábio Pochá, o país daquele outro, o Gregório Duvier, não sei como é o nome dele, escarnecedor de Jesus Cristo. Vocês acharam que esse país ia escapar ou ia passar por menos problema que outros? Na verdade, eu penso que o Brasil vai passar por mais. Porque é um país conhecido por prostituição infantil. É um país conhecido por carnaval, por pornografia. É o país das brasileirinhas. É o país da maior passeata gay do mundo em São Paulo. E vocês acharam que Deus iria deixar impune? A palavra de Deus diz que a destruição de Sodoma e Gomorra foi apenas uma amostra do que Deus iria fazer. Aí você acha que Deus destruiu 2 cidades com fogo, enxofre, e iria deixar a mesma pornografia, o mesmo homossexualismo se espalhar pelo mundo e deixar impune? O adultério, a prostituição, a promiscuidade, a fornicação, a pornografia, o roubo deslavado? Não, porque Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, disse João Batista. Produzir fruto digno de arrependimento. Fruto que demonstre que você se arrependeu. Não é qualquer arrependimento que gera salvação. Aquele arrependimento de remorso, que a pessoa foi pegue no roubo, foi pegue no adultério, foi pegue na homossexualidade, não queria ser descoberto, foi pegue em outra coisa, com outro pecado, não queria ser descoberto, e agora se arrepende e não faço mais, e começa a chorar. Esse arrependimento não vale de nada não. Esse arrependimento é um arrependimento que gera só o quê? Remorso, e mais nada. O verdadeiro arrependimento é aquele que muitas vezes a pessoa nem foi descoberta. Pode ter sido, mas muitas vezes nem foi. E aí aquele arrependimento, a pessoa se converte, se aproxima de Cristo. Porque apenas em Cristo o adúltero é capaz de não adulterar mais. O violento é capaz de não ser mais violento. O mentiroso é capaz de não mentir mais. O vagabundo é capaz de virar trabalhador. O estelionatário deixa de ser criminoso e vira trabalhador. Apenas em Jesus Cristo. Produza fruto digno de arrependimento. E não pensem. Esse é o resultado principal. E não pensem que podem dizer uns aos outros:
temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Aqui João Batista está falando para os fariseus e para os saduceus que se orgulhavam de dizer: nós somos filhos de Abraão. João Batista disse: ô besteira. Dessas pedras aqui, Deus suscita filho de Abraão se quiser. É como quem diz hoje: eu também sou filho de Deus, eu mereço ser feliz. Pois me mostra na Bíblia, me mostra na palavra, onde é que tu merece, onde é que ela diz que qualquer ser humano merece ser feliz? A palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da gloriosa presença de Deus. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então não adianta tu ficar dizendo: eu também sou filho de Deus. A maioria das pessoas que fala isso não é. Na verdade, são inimigos de Deus. Porque a palavra diz: aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Tu imagina o que é isso? Tu ter Deus por inimigo? Sabe onde é que tu vê isso? Quando tu vê um cara rico, casado, carrão, cobertura na beira-mar, uísque da melhor qualidade. E você olha para ele e vê uma cara de depressão. E você olha para ele e vê ele pensando: pulo no pulo da sacada do edifício. Não me contento mais com essa mulher, tenho que ter outra. Não me contento mais com esse homem, tenho que ter outro. Porque a única coisa que preenche o ser humano é Jesus Cristo. Já dizia Agostinho. E João Batista continua no versículo 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui ele está dizendo o quê? A colheita está chegando, a colheita de Deus. O machado está posto. E todo aquele que não produz fruto de arrependimento será cortado pela raiz, lançado no fogo. E aqui eu quero chamar vocês para o versículo 11. Principalmente você, que já é convertido em Cristo Jesus. Principalmente você, que já tem a frequência em uma igreja. Mas nessa igreja se fala em fogo, desce fogo, manda fogo, canela de fogo, é fogo para lá, é fogo de Jeová, é fogo para cá. É só a prova de que tu nunca entendeu o que está escrito na Bíblia. É só a prova de que você não entendeu a pregação de João Batista. Presta atenção agora no versículo 11. João Batista falou: eu batizo vocês com água para arrependimento. O batismo de João Batista era com água para arrependimento dos pecados. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção. João Batista está dizendo que Jesus Cristo batizará o homem, o ser humano, com o Espírito Santo e com fogo. E aí as pessoas, por ignorância, muitas vezes mal instruídas por pastores mal intencionados, que querem usar de emocionalismo barato, usarem de emoção, com história de pega fogo, toca fogo, haja fogo, para puxar a emoção das pessoas, gerar adrenalina. Não leu o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, uma pá. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Qual é o fogo que nunca se apaga? Qual é, meu irmão? Onde é que na Bíblia fala que existe um fogo que nunca se apaga? É no lago de fogo, reservado para Satanás, seus anjos caídos, seus asseclas, e todo aquele que nessa vida morreu sem reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Preste atenção. O que João Batista disse? Falando de Jesus Cristo: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro.
Ele compara aqui Jesus Cristo como um agricultor, como um jardineiro. E ele vai recolher o trigo com aquela pá. O trigo é aquele batizado com o Espírito Santo. É aquele que reconheceu Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Lembre que tem outra passagem que ele fala de uma parábola onde um agricultor plantou o trigo e o inimigo veio à noite e plantou joio no meio do trigo. E aí o servo diz, separemos o joio do trigo. E o agricultor diz, não, porque pode se arrancar algum trigo junto com o joio. Deixe para o dia da colheita, aonde separaremos o trigo em feixes e colocaremos o trigo em um celeiro. Colocaremos o trigo em um celeiro. E o joio será amarrado em fachos também, em feixes, e jogado no fogo. É a mesma coisa aqui. Ele batizará com espírito e com fogo. Aí no 12, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, limpará ali a sua plantação, e colherá o seu trigo no celeiro. O trigo, o crente, o cristão, o temente a Deus, o que se arrependeu, o que obedece, vive obedecendo, ele vai para o celeiro. O celeiro é a vida eterna. O celeiro é o paraíso, que Jesus falou para o bandido que se arrependeu, para o ladrão que se arrependeu, ainda hoje estará comigo no paraíso. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ele queimará aqueles que vivem essa vida de qualquer jeito, aqueles que vivem essa vida sem ligar para Deus. Pessoas que poderiam agora estar assistindo um culto desse, estão aí assistindo live de sertanejo e de forró. Pessoas que poderiam estar se dedicando à palavra, a pregar, a falar, que seja para uma pessoa, mas estão aí cantando forró, embalando o adultério, embalando a bebedeira, a prostituição. Esses serão queimados no fogo que não se apaga. Não sou eu não, vai ler a Bíblia. É a Bíblia que diz. Então nós vimos aqui qual é a pregação, qual era a pregação de João Batista. João Batista falava isso. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E quando pessoas que vinham apenas assistir o que ele falava, sem a intenção de nem ponderar se arrepender, ele dizia, raça de víboras. Quem lhes ensinou que poderiam fugir da ira vindoura? Quem foi que te ensinou que tu não vai morrer? Tu vai morrer um dia. E se tu morrer agora de coronavírus? E se tu morrer agora de outra coisa? Como é que fica? Porque essa vida, por mais tempo que se viva, é 70, 80, 90, é 100 anos, 110 anos. A palavra diz que o máximo é 120. A eternidade são milhões de anos, é eterno, é infinito, em um sofrimento insuportável. Você consegue imaginar isso, meu irmão? E toda a humanidade merecia esse sofrimento. Mas Deus, na sua misericórdia, separou um remanescente fiel para Ele. Voltamos aqui para Mateus 4,13, onde diz que Jesus, quando soube que João Batista tinha sido preso, ele retornou de onde ele estava. E no 13 diz, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Povo que vivia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui Jesus, tudo que ele fazia tinha um propósito, como até hoje, tudo que Jesus faz tem um propósito. Nada de Deus é sem propósito. Por isso que não tem sentido aí, quando você vê gente caindo no chão, gente se rebolando, se remexendo, isso não tem propósito. A palavra fala que o culto a Deus é racional e organizado.
E que é um local de se ouvir a palavra, porque a fé vem do ouvido, ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de se rebolar, de sapatear, de cair no chão, não. É de ouvir a palavra de Deus. E aqui, para cumprir a profecia, foi que ele foi para esse local e cumpriu o que o profeta Isaías disse: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Foi o local para onde Jesus foi em Cafarnaum, que era chamado assim. E aí a palavra diz: o povo que vivia em trevas. O que é viver em trevas? Viver em trevas é viver sem a luz do Evangelho da salvação. Viver em trevas é viver sem Jesus Cristo. Viver em trevas é aquele cara que mesmo rico, aquela mulher que mesmo rica, ela não tem paz, ele não tem sossego. É preocupado em ter um amante, duas amantes, três amantes, um amante, dois amantes, três amantes. É preocupado em não ser descoberto, É preocupado porque tudo dentro de casa é motivo para confusão, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo bom trabalho, tendo estado social. E tem gente que uma hora dessa está passando necessidade. Não tem o que comer direito hoje à noite, mas está em paz. Porque tem a paz que excede a todo entendimento. E confia na palavra. Porque o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, não é pelo que vemos, não. E o que é a fé? É a certeza das coisas que não se podem ver. A palavra diz que o justo não passa fome, nem sua descendência mendiga o pão. Então Deus tem um propósito em tudo. Permanece firme, meu irmão. Permanece firme, como eu estou aqui permanecendo. Porque a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, na minha vida. E o principal nós já temos, que é a salvação. Era isso que Jó entendia. Ao perder tudo, ficar doente e não blasfemar contra Deus e ainda dizer: recebemos o mal, o bem de Deus e não vamos receber o mal. As pessoas dizem que Jó era paciente, não era paciente, não, ele era temeroso, ele tinha temor a Deus. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Ei, meu irmão, eu já vivi em trevas. Perdido na bebida, no forró, no fortal, no carnaval. Em trevas. Pode ter dinheiro, pode ter carro, mas é uma vida em trevas. No outro dia, aquele vazio, aquela tristeza. Todo domingo, aquela depressão, aquela falta de ânimo. E hoje, domingo, é o melhor dia da minha vida. É o dia que eu proclamo o Evangelho da salvação. É o dia que eu estudo mais a Bíblia. É o dia que eu falo da palavra do meu Senhor e Salvador. É o dia que eu tenho certeza que tu bem fica feliz, fica aguardando para participar do culto ao Senhor. Amém? O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Gente que vivia na depressão. Gente que vivia pensando em se matar. Resplandeceu-lhes uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer. Olha o que Jesus começou a pregar e dizer. Quando ele soube que João Batista, que pregava: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, foi preso, Jesus veio. E daí por diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A pregação é essa, meu irmão, do Evangelho. Mateus 4,17, vai ler. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 3, no 19, vai estar dizendo, sabe o quê? Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Algumas das vezes que tentaram matar Jesus Cristo, quando os fariseus, os saduceus pegaram em pedras para jogar em Cristo, para matar Cristo, foi nas vezes que ele disse: teu pecado está perdoado para alguém. E eles diziam: blasfêmia, só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas ele era Deus. Jesus Cristo era Deus, Emmanuel, Deus conosco. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Esvaziou-se de sua condição divina, veio como homem. Homem reconhecido por o nome Jesus, homem obediente até morte de cruz. E por sua obediência ao terceiro dia foi ressuscitado.
passou 40 dias na terra, ascendeu aos céus à vista de todos os apóstolos. Ele não desapareceu não, ele foi flutuando, subindo aos céus. E os apóstolos olhando para o céu, ele sumiu na nuvem. Quando ele subiu na nuvem, 2 homens de branco chegaram e disseram: por que olham para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma forma que foi, vocês viram ele ir, ele voltará da mesma forma. A diferença é que Jesus voltará em glória. Não voltará mais como aquele cordeiro humilde que veio pagar o meu e o teu pecado, não. Ele voltará em glória. Ele voltará como o vencedor. Ele voltará como o vingador de Deus, de toda iniquidade, de todo o pecado. E antes que ele venha, é necessário que muitas coisas aconteçam. Pestes, pandemias, doenças, mortes, guerras, terremotos, maremotos, coronavírus. E vai piorar muito. A palavra diz que os homens desmaiarão de pavor, só de ver o que está acontecendo. Vai ter uma chuva de granizo com pedras de mais de 30 quilos. Pessoas serão esmagadas dentro de casa. E as pessoas blasfemarão contra Deus, porque o ser humano, ele é tendencioso ao mal, ele é tendencioso ao pecado, ele é tendencioso a blasfemar contra Deus. Por isso que a pregação do Evangelho não tem nada a ver com coach não, meu irmão. Para de assistir esses caras que falam em coach. Para de assistir esses caras que falam que Jesus está no teu barquinho, que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque se o teu barquinho afundar e tu morrer de coronavírus, tu vai para o inferno. Porque tu não ouviu uma palavra de arrependimento. Tu nunca soube que tinha que se arrepender do mau desejo. Tu nunca soube que tu tinha que se arrepender dos teus pecados. Tu nunca soube que Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, mortifica sua carne diariamente e siga-me. Sabe o que diz em Lucas 5,31? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se tu se acha santo, irmão, no sentido errado da palavra, no sentido católico, porque a palavra santa, ela está na Bíblia. Santo, eu sou santo, a minha esposa é santa, os membros do ministério são santos. Por quê? Porque são separados do mundo para Cristo, separados do pecado. Não quer dizer que não peca, não. Quer dizer que mesmo que peque, luta para não pecar diariamente. Quer dizer que mesmo que peque, se sente mal quando peca, se sente sujo e quer se limpar. E a água que limpa é a palavra, é o Evangelho da salvação, que lava a mente. Ah, é uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. A palavra lava o meu cérebro, tira a sujeira, tira a pornografia, tira a prostituição, tira os maus desejos. A palavra faz a lavagem do meu cérebro para a honra e glória de Deus. Eu penso em tudo que é bom e agradável. Enquanto tu assiste aí Rede Globo e outros canais que te mostram só morte, doença, prostituição, adultério, que ser gay é legal, que ser gay é divertido, que ser gay é normal, que ser adúltero é bacana, que enganar os outros e roubar é legal, eles estão te encaminhando para o inferno. Lucas 5,31, Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele fez aqui uma analogia. É como se ele dissesse hoje: ó, quem está sem nenhuma doença, quem não tem coronavírus, não precisa de médico. Quem tem que ir para os hospitais são os doentes. Não vá sentar doente não, porque você vai tomar a vaga de alguém doente. Não vá sentar doente não, porque você vai prejudicar o atendimento. E aí ele diz o que logo após? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sabe por que ele não veio chamar justo? Porque não tem justo. A palavra diz que todos pecaram. Todos. E estão destituídos da palavra de Deus, da presença de Deus. Nós vamos ver mais aqui hoje. Ele veio chamar pecadores. Olha, ele veio chamar pecadores a quê? Jesus veio chamar pecadores para dizer: fica tranquilo, eu estou contigo. Não. Ele veio chamar o arrependimento. Te arrepende, meu irmão. Hoje é a noite de arrependimento. Hoje é a noite para tu se arrepender dos teus maus caminhos. Hoje é a noite para tu se arrepender. Para tu se arrepender. Do mesmo jeito que eu deixei a palavra de Deus lavar o meu cérebro, deixa a palavra lavar o teu também, meu irmão, minha irmã. Deixa, meu irmão, o Evangelho da salvação lavar o teu cérebro.
para tirar toda a imundície, toda a raiva, toda a ira, todo o rancor, para tirar todo o mau desejo que tem dentro de ti. Amém? E Jesus contou uma parábola em Lucas 15. Lucas 15. A partir do versículo 8. Abra a sua Bíblia. Lucas 15, a partir do versículo 8. Jesus fala o seguinte. É a parábola da dracma perdida. Dracma era uma moeda de prata valiosa. E aqui ele vai contar a história de uma viúva, de uma mulher. Aliás, não fala que é viúva, fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Aqui Jesus está falando de alguém que perde algo valioso. Imagine aí você, o único dinheiro que você tem na sua vida é R$1.000 em 10 cédulas de 100. Para tu pagar as tuas contas, sustentar a tua família. E aí tu vai ver e perder os R$100. Tu não vai procurar não dentro de casa, levantar os móveis, procurar em todo canto, mormente num momento desse. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagine aí, uma vez que você é mulher, geralmente mulher faz mais isso, perdeu alguma coisa. Hoje em dia não vai na casa da vizinha, mas fala no WhatsApp: ah, mulher, perdi não sei o que aqui, perdi o brinco de ouro, perdi a minha aliança, perdi o cordão de ouro. E aí quando você acha, achei pessoal, obrigado, achei. E Jesus faz essa comparação. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha aí o que é o arrependimento de um único pecador. Agora não é qualquer arrependimento que vai fazer os anjos de Deus se alegrarem lá no céu, não. Não é esse arrependimento de remorso, não. Não é esse arrependimento de nunca mais eu faço, depois faz de novo. Não é aquele arrependimento conhecido do brasileiro farrista que diz: nunca mais eu bebo porque está de ressaca, porque está com dor de cabeça, vomitando. Nunca mais eu bebo. E no fim de semana está bebendo mais do que antes. Não é esse arrependimento, não. Não é aquele arrependimento do fumante que pega a carteira de cigarro e rasga e diz: nunca mais eu fumo. Não é esse arrependimento, não. Porque depois ele compra a carteira e fuma. É o arrependimento daquele que diz: miserável homem que sou, eu só vivo pecando, mas eu não quero mais pecar. Eu não quero mais trair minha esposa, eu não quero mais trair meu marido, eu não quero mais pegar dinheiro ilícito, eu não quero mais viver com medo de ser preso pela polícia. Eu não quero mais ver enganando ninguém, eu quero trabalhar, eu quero ser honesto, eu quero seguir a Cristo, porque a única forma é essa. Lá em Tiago 4, no 7 diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Se sujeitar quer dizer você ceder, obedecer, se sujeite, obedeça. É como um escravo na época da escravatura se sujeitava ao seu senhor, ao seu mestre. Tinha escravo que era liberto e não ia embora, continuava servindo ao seu mestre como se escravo ainda fosse. É dessa forma que nós temos que nos sujeitar a Deus. Porque Deus não está te prendendo, não. Nós temos que nos sujeitar a Ele porque Ele é Deus. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Como é que tu resiste ao diabo? Como é? Resistir ao diabo não é tu ficar amarrado, eu te repreendo, demônio. Não é isso não, meu irmão.
Quem é tu para amarrar ninguém? Muito menos o diabo. O que a palavra fala disso é que quando o anjo contendia com Satanás, com o próprio Satanás, pelo corpo de Moisés, ele não ousou falar isso. O anjo disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Então o que nós podemos falar é isso, que o Senhor repreenda na tua vida o coronavírus, que o Senhor repreenda, Satanás, você. Agora, como é que você resiste a Satanás? Como é que você resiste ao diabo? É fugindo do pecado. Porque o diabo vai querer te tentar com o próprio mau desejo que está dentro de você. E a maneira de você resistir ao diabo, e aí ele foge de você, é quando você foge do pecado. Tem problema com mulher, sai de perto, meu irmão, não dá carona para ninguém não. Não vai ficar sozinho com mulher nenhuma que não seja tua, não. Tem problema com homem, mesma coisa. Tem problema com dinheiro ilícito, não fica escutando proposta de dinheiro ilícito não, que ele vai se sentir tentado. Tem problema com homossexualidade, não fica andando com turminha de gay não. Não fica andando com pessoas que te afastam de Cristo, não. Tem problema com pornografia. Não fica andando com gente que quer te levar para casa de massagem, não. Não fica andando com gente que fica assistindo vídeo de pornografia na internet e te mandando vídeo pelo WhatsApp, não. Porque aí tu resistindo ao diabo, ele fugirá de você. Mas quando você não resiste ao diabo, aí ele toma conta da tua vida. E no 8, Tiago 4:8 continua dizendo: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vós. Tu tem que chegar perto de Deus, para Ele se chegar até você. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Aqui ele falou com dois tipos de pessoas. Os pecadores, que é todo aquele que vive no pecado. É diferente daquele que ainda peca, mas já é justificado pelo sangue do Cordeiro, que busca fugir do pecado diariamente, que luta contra o pecado, que mortifica sua carne diariamente, para seguir Jesus Cristo. Aqui ele fala primeiro do pecador, aquele que vive no pecado, aquele que sequer conhece a Cristo. Ele diz o quê? Limpem as mãos, pecadores. Pôncio Pilatos tentou fazer isso, eu lavo minhas mãos. Não serviu de nada aqui. Lavou a mão com água e deixou fazer o que queriam com o Rei dos Reis, com Jesus Cristo. Limpem as mãos, pecadores. Limpar as mãos é tu deixar de pecar mesmo. É tu parar com o adultério hoje. É tu parar com a pornografia hoje. Com a prostituição hoje. Com o dinheiro ilícito hoje. Com a vadiagem hoje. E aí ele fala: e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Quem são os indecisos? Quem são os indecisos? Quem são os indecisos? Os indecisos são todos aqueles que andam em igrejas, são todos aqueles que andam em roda de oração, são todos aqueles que dizem que acreditam em Cristo, são todos aqueles que dizem que são cristãos, são todos aqueles que em um determinado momento da vida procurou alguma igreja, procurou algum ministério, ouviu alguma palavra, ficou até um tempo, mas saía de lá e ia para o forró, saía de lá e ia para o motel, saía de lá e ia fazer tudo o que desagrada a Deus, saía de lá e ia para a casa da namorada, transar com a namorada, saía de lá e ia para a casa do amante, da amante, saia de lá e ia combinar o estelionato do outro dia. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. É aquele que está indeciso. Na Bíblia nós temos alguns exemplos. O jovem rico, né, chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Porque eu cumpro os mandamentos. Eu não roubo, eu não mato, eu não cobiço a mulher alheia. E Jesus primeiro disse para ele: por que me chama de bom?
Bom só Deus que está no céu. Nem o próprio Jesus Cristo aceitou ser chamado de bom. E tem gente que se acha bom nesse mundo. E Jesus, sondando o coração daquele jovem, sabendo o que ele pensava, disse, sabe o quê? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Jesus falou isso porque sabia que o coração daquele jovem estava nas riquezas. Sabia que o coração daquele homem estava no dinheiro que ele tinha. É tanto que a Bíblia diz que o semblante dele desfaleceu de imediato. E ele se afastou de Jesus Cristo. E no 9 a palavra continua: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Tiago 4:9. Tem gente que fica rindo à toa da vida, né? Acha tudo engraçado. Tem gente que conta piada com a palavra de Deus, se intitula pastor, sem constranger ninguém ao arrependimento, sem chamar ninguém ao arrependimento, fazendo show de stand-up em igreja. Enquanto isso a palavra diz, sabe o quê? Reconheçam sua miséria. Miserável homem que sou. Disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que era o maior dos pecadores. Imagine nós. Reconheça a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quando a palavra diz, os humilhados serão exaltados, as pessoas usam isso quando um ser humano humilha o outro. Não tem nada a ver, fora de contexto. Quando um ser humano humilha o outro, se forem dois ímpios, vai continuar da mesma forma. Agora, se for um ímpio, um descrente, um incrédulo, humilhando um cristão, e o cristão não se vingar, ele apenas entregar na mão de Deus, Deus vai agir. Mas não é para exaltar ninguém, não. É para se vingar, porque a palavra diz, eu sou o vingador, diz o Senhor. O contexto aqui de os humilhados serão exaltados é aquele que se humilha diante de Deus. Não é aquele que é humilhado por outra pessoa, não, pessoal. É aquele que se humilha diante de Deus. Esses que se humilham serão exaltados. O que é se humilhar diante de Deus? É mortificar a própria carne e fazer aquilo que Jesus manda. Eu queria me divorciar da minha esposa, mas não posso, Deus odeia o divórcio. Eu queria me divorciar do meu marido, mas não posso, Deus odeia o divórcio, eu vou me humilhar. Eu queria ter um amante, mas não posso, Deus disse que não pode. Eu queria pegar aquele dinheiro, eu não estou fazendo nada demais, rapaz, aquilo ali, estou enganando só um banco, ninguém vai sentir nem falta. Não pode, é roubo. É furto, não roubarás. Tu se humilha diante de Deus e Deus te exalta. Deus vai te exaltar tanto nessa vida, suprindo a tua necessidade alimentar, financeira, como a exaltação maior e a prometida aqui é aquela que será no dia da vida do Senhor, onde todo aquele que morreu crendo em Cristo receberá um corpo glorificado e será exaltado e glorificado na frente de todas as pessoas. Olha o que diz o salmista no Salmo 51. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Assim diz a palavra do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cada um conhece a sua transgressão, meu irmão. Cada um sabe lá no íntimo qual é o teu mau desejo, para onde é que você quer pender, que é contra a vontade de Deus. Pois eu conheço as minhas transgressões. Cada um conhece suas transgressões. Tem pensamentos que se esses pensamentos saíssem da nossa mente e fossem para a internet, nós ficaríamos sumidos muito tempo. Pois eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Como se a pessoa fosse perseguida pelo pecado, no sentido de que sempre está ali
buscando a mesma coisa, porque quando tu tem uma fraqueza por mulher, tu vai sempre estar caindo por mulher. Quando tu tem uma fraqueza por homem, tu vai sempre estar caindo por homem. Quando tu tem uma fraqueza por dinheiro ilícito, tu vai sempre estar sendo tentado por dinheiro ilícito. O pecado está ali sempre diante de ti. Quando tu tem tentação por mentir, por fazer fofoca da vida alheia, por fazer mal ao outro, tem gente que tem por matar, por homicidar, por homossexualismo, por sexo exacerbado, de toda e de qualquer forma. E ele continua no 4. Pequei contra ti somente. Quando você peca, meu irmão, você está pecando contra Deus. Não é contra você, não é contra seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Você está pecando contra Deus. Contra ti somente. E fiz o que é mal aos teus olhos. Quer um exemplo? Tinha aquele tal de Mr. Catra, que até já morreu. As reportagens dele diziam que ele tinha 4, 5, 6 mulheres. E que nenhum achava ruim, dizia que não era adultério, porque elas aceitavam. Então, se elas aceitavam, não era adultério. E daí, cara pálida? Estava pecando, era contra Deus, não era contra a mulher, não. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ei, meu irmão, uma criança, um bebê, a coisa mais linda quando nasce, aquele bebê Johnson mais lindo, ele já é pecador. Ele já nasce contaminado pelo pecado. Lucas 18:9 diz: Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos. A pessoa confia em si mesmo. Geralmente gente rica, geralmente gente que às vezes nem é rica, mas é um malhador, é uma mulher muito bonitona, muito bem feitona, ou uma pessoa muito inteligente, facilidade para o estudo. Essas pessoas confiam muito em si mesmas, têm uma autoestima super elevada e confiam muito em si mesmas. Em si mesmas. Aí aqui Lucas 18 fala sobre isso. Lucas 18:9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Eu não roubei, eu não matei, e aí se acha melhor que os outros. Lucas 18:10, Jesus Cristo falou: 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Fariseu é aquele que se achava melhor que todos, né? E o publicano, aquele que podia ser até um cobrador de impostos, que era odiado pelo povo, né? O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Olha como é que o fariseu orava. Olha como é que o orgulhoso religioso ora, de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Já pensou? A pessoa anunciando na sua oração que era melhor que os outros. Senhor, eu te dou graças, porque eu não roubo, eu não mato, eu venho para o culto todo domingo, porque eu sou dizimista fiel. No versículo 13, Jesus disse: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. O publicano desceu, voltou para a sua casa justificado. O que é justificado? Nós somos pecadores, nós não temos como nos justificar. A justiça vem de Deus por meio de Jesus Cristo.
E aquele publicano saiu de lá justificado por Deus. E não aquele, ou seja, e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Está vendo aqui o que eu te falei? De os humilhados serão exaltados. Não tem nada a ver com uma pessoa humilha a outra. Para você ver como muito crente aí, pessoa que se diz crente, que vive nas igrejas, católico então nem lê, né? A Bíblia, a maioria. E aí quando sofre uma humilhação diz, os humilhados serão exaltados. Não tem nada a ver. É aquele que se humilha. É aquele que se humilha diante de Deus. Senhor, miserável homem que sou. Tem misericórdia de mim. Me perdoa, meu Deus. Eu pequei de novo, mas eu estou aqui para pedir perdão. Me dá forças, eu não quero pecar mais. Em nome de Jesus eu te peço. Esse está se humilhando e será exaltado. Amém? Salmos 32, no versículo 1. Salmos 32, no versículo 1. Diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha o que é coberto, não é encoberto, é coberto. O que é coberto? O pecado coberto? Coberto pelo amor de Deus, no sentido de apagado, da transgressão coberta, apagada. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Ei, meu irmão, aqui é espírito com M minúsculo, é o teu espírito. Tem engano dentro do teu espírito? Tem. Tu é de ânimo dobre, como diz a palavra. Sabe o que é ânimo dobre? 2 ânimos. Uma hora tu está aqui querendo agradar a Deus, outra hora tu está aqui querendo agradar a Satanás. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, diz o salmista. Ei, meu irmão, enquanto a gente permanece negando que é pecador, negando o pecado, isso aqui não é para você sair para aí falando com aquela história da igreja católica, se confessar com o padre, não. Ou com o pastor, seja com quem for, não. Nós vamos ver como é que é isso. Mas é quando você nega para você mesmo. E mesmo sabendo no seu íntimo que é pecador e que vive no pecado, você continua vivendo negando. Como é que você nega? Você não quer a Cristo. Você não quer mortificar os seus próprios maus desejos. Continua como escravo do pecado. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor de verão. Ei, meu irmão, o pecador, ele acha que está indo bem, né? Só que a mão de Deus pesa sobre ele. Ele vive em uma penumbra e sem entender o porquê. No versículo 5 de Salmos 32 diz: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor. Olha a quem tu tem que confessar os teus pecados. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Hoje tu tem que confessar ao Senhor. Ah, mas Deus sabe de tudo. Sabe. Sabe sim, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer que tu reconheça: Senhor, eu sou adúltero. Senhor, eu sou viciado em pornografia. Senhor, eu sou desonesto, eu sou ladrão. Senhor, eu sou fofoqueiro. Eu tenho que acabar com isso. Tu tem que confessar os teus pecados a Deus. Quando tu confessa, quando tu fala com a tua boca, entra no teu quarto sozinho, em secreto, e fala com Deus, e Deus que vem em secreto, Ele responde em secreto para ti. Quando tu fizer isso, tu vai ver o peso sair dos teus ombros. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu sou manso de coração e o meu jugo é suave. Tu vai tirar o teu jugo de pecado e colocar nos pés da cruz, e dali por diante tu vai carregar o jugo de Jesus Cristo. Que é o jugo de Jesus Cristo? É Ele comandando a tua vida, e o jugo dele é suave.
Romanos 3, 22 diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ei, meu irmão, não tem distinção entre branco e preto, entre homem e mulher. Sabe essa besteirada que inventam aí? A mulher, o homem, o gay. É tudo igual, é ser humano. Se peca, é pecador. Se vive no pecado, é pecador. Se confessou os pecados, se arrependeu e mortifica a própria carne diariamente, lutando contra os pecados, é justificado, é salvo. Porque não há distinção. E o coronavírus veio para isso. O coronavírus está matando rico, pobre, preto, branco, amarelo, judeu. Está mostrando que é todo mundo igual. A diferença é quando morre. É quem vai para a glória e quem vai para o inferno. A diferença é essa. E o que você tem que temer é isso. Por isso que você tem que ter temor e tremor diante de Deus. Romanos 3, 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para que todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos já nascem pecadores. Todos pecaram e carecem da gloriosa presença de Deus. E carecer disso é viver no inferno. O 24 continua. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, eu sou justificado, não é por nada que eu faço ou fiz, não. Porque se fosse pelo que eu faço ou fiz, eu seria condenado ao inferno todo dia ainda, até o fim do meu dia. Porque todo dia a gente acaba pecando, menos ou mais. Nós lutamos todo dia contra o pecado. Nós lutamos todo dia para não sermos pecadores. Por isso que a palavra diz, desenvolve a tua salvação. É diário. Eu me lembro que quando eu era da Igreja Batista Central de Fortaleza, o pastor Armando dizia, limpo só por hoje. Limpo só por hoje. Você tem que pensar no hoje, eu não vou pecar hoje. Amanhã é outro dia, porque a palavra diz que a cada dia baixa o seu próprio mal. Então todos os dias são maus. Então eu tenho que lutar para não pecar hoje. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou lutar para não pecar amanhã. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, eu fui livre do pecado. A redenção veio de Cristo Jesus sobre a minha vida, sobre a tua vida. E se tu ainda não teve essa redenção, tu pode ter agora. É a coisa mais simples do mundo. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus apresentou Jesus Cristo como propiciação no seu sangue. O que é propiciação? É sacrifício para pagar com sangue o pecado. Chama propiciação porque em cima da Arca da Aliança existia uma parte chamada propiciatório, onde era derramado o sangue da ovelha perfeita uma vez por ano pelo sumo sacerdote para limpar o povo do pecado, pagar o pecado do povo. Só que nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que de uma vez por todas entrou no Santo dos Santos, o único ser humano que ascendeu aos céus com o corpo e tudo, e ali ele entrou no Santo dos Santos, e ele é nosso advogado diante de Deus, e ele que me justifica e te justifica. Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O próprio Deus, ele é justo, só ele é justo. Só ele é justiça. Por isso que ele não se dá com pecado nem com pecador. Aquele que é justiça, aquele que é justo, ele não pode compactuar com o pecado, meu irmão. Ele não pode compactuar com o pecador. Se ele acolhesse o pecador, se ele encobrisse o pecado e o pecador, ao invés de cobrir a multidão de pecados por meio do amor
daqueles que buscam ao Senhor de todo o coração e entendimento e se arrependem e confessam os seus pecados e dizem: Senhor, eu creio, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E a partir de hoje eu vou mortificar a minha carne, mortificar os meus desejos, tomar a minha cruz significa isso, e vou seguir Jesus Cristo. Tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ei, meu irmão, a maior caridade que eu fizer, a maior boa ação que eu fizer, não tem o poder de pagar o menor dos meus pecados, o menor pensamento pecaminoso que eu ativo na minha vida. Não tem o poder. A única pessoa que tinha o poder para pegar os pecados, todos, pequenos e grandes, era Jesus Cristo, porque foi o único justo que pisou nessa terra. Então, por isso eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. As pessoas gostam de dizer: crente diz só ele é salvo. Não, crente não diz isso não. Quem diz isso é Deus. Não é crente não, crente não. O crente só agradece: Senhor, muito obrigado. Miserável homem que eu sou. Muito obrigado, Senhor. Porque o mal que eu não quero eu faço. Mas o bem que eu quero eu não faço. Mas se eu já faço o mal que eu não quero e não o bem que eu quero com a minha mente, porque eu quero ser obediente a Cristo, já não sou o que faz, mas o pecado que habita dentro de mim. Mas glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em Cristo eu tenho o poder de, por meio da palavra, lavar minha mente, alimentar meu espírito e conseguir, em momentos da minha vida, nas várias áreas, dizer: não, eu vou viver como Cristo quer que eu viva. Eu vou fazer o que Jesus faria no meu lugar. Como esposo, como empregado, como empregador, como vizinho, como amigo, como policial, como juiz, como advogado, como cantor, como médico. Eu vou viver como Jesus Cristo quer que eu viva. O que Jesus faria no meu lugar? É a grande pergunta que você deve fazer antes de qualquer atitude. Até aquele que é mais possuído pelo pecado, que é mais escravo pelo pecado, do pecado, se fizer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Ele vai saber o que fazer na hora. É por isso que as pessoas se afastam de Cristo. E é por isso que as pessoas não querem Cristo. As trevas não suportam a luz. Porque a luz torna manifesto os seus maus desejos, os seus pecados. Mas eu quero te convidar hoje. Para você, nesse momento, dizer: eu não quero mais viver destituído da gloriosa presença de Deus. Eu não quero mais viver afastado de Jesus Cristo. E se você já tinha conhecimento da palavra, é o momento de você dizer: Pai, eu estou voltando para casa. Pai, eu tive afastado, mas eu sou aquele filho pródigo. Eu estou voltando para casa. Aqui é meu lugar, é com os irmãos em Cristo, porque Jesus virá resgatar a sua igreja, e eu sou igreja de Cristo. Eu faço parte de uma nação que é peregrino em terra estranha enquanto estiver vivo aqui, mas faço parte de uma nação celestial. E um dia eu estarei com o meu Senhor, porque hoje eu vejo como embaçado em um espelho de latão, mas um dia eu verei face a face. E terrível coisa será estar diante da face de Deus para aqueles que são pecadores, que não são justificados, que não têm as vestes nupciais, que não foram justificados pelo sangue do Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Então nós vamos terminar por aqui, vamos ouvir um louvor. Se você tomou uma decisão hoje, nós vamos começar a partir de hoje, pessoal, transmitir os nossos cultos apenas pelo YouTube, ok? A transmissão é ao vivo, nós vamos melhorar cada vez mais a qualidade. Hoje nós tivemos algum problemazinho aí, porque o pastor é o técnico também na informática, mas a transmissão de hoje já foi melhor que a de domingo passado. E eu vou estar melhorando. Ainda não podemos estar no prédio do ministério, né, da nossa igreja, agora Igreja, Bíblia e Fé. Né, nossa logomarca aí, que foi idealizada aí pela nossa diaconisa Bianca, esposa do presbítero Carlos Paulo.
E nós fizemos uma votação, porque eu não sou ditador, eu sou pastor presidente. A igreja tem presbítero e tem diácono. Então, eu recebi um direcionamento do Espírito Santo e levei até os irmãos. E fizemos ali uma votação e foi esse nome o que ganhou: Igreja, Bíblia e Fé, IBF. Mas, se for da vontade de Deus, nós estaremos retornando ao prédio do ministério, com os irmãos podendo estar lá conosco, e nós podemos louvar, cantar os mais altos hinos ao Senhor Jesus Cristo, ouvirmos a palavra, estarmos ali com os irmãos, juntos em oração, dando abraço, pegando na mão, tendo aquela comunhão, coilonia do povo de Deus, depois sair para comer. Eu acho que muita gente vai parar de reclamar se o culto demorar mais um pouco. Muita gente vai parar de reclamar. Já não reclamavam, né? Lá na igreja, graças a Deus, já não reclamavam disso. Mas nas orações de quarta-feira, quando terminar um pouco mais tarde, não vão reclamar. Eu acho que vai ter gente que não vai querer dormir na casa do irmão, que não aguenta mais estar dentro de casa. Então, nesse momento, eu quero deixar a oportunidade aí para você. Você vai digitar aí no YouTube, certo? Nós vamos transmitir sempre pelo YouTube. Pode ser que depois eu salve e compartilhe em outras mídias sociais, mas a transmissão ao vivo vai ser sempre pelo YouTube. E aí você pode deixar aí, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, e aí nós queremos depois te dar um abraço, te entregar uma Bíblia na tua mão, te dar um abraço e orar com você. E se você se reconciliou com Cristo, também coloca aí: estou me reconciliando com o Senhor, estou voltando para a casa do Pai. Nós também queremos orar com você, te dar uma Bíblia, para fortalecer a tua fé e te acolher. Amém? Tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento de pecado. Se não tiver, nada feito. Amém? Amados, nós estamos vivendo aí uma situação terrível no Brasil. Isso é permissão de Deus. Tá certo? Muitas pessoas morrendo. Todo mundo vai ter conhecido que morreu. Todo mundo vai ter conhecido que adoeceu e que ficou bom. Todo mundo vai ter conhecido que pegou a doença, teve uma dorzinha de cabeça. O problema é para os que morrem sem ter a salvação. Então nós vamos orar nesse momento, primeiramente para aquelas pessoas que estão doentes. Amém? Senhor Deus Pai amado, nós queremos te pedir, Senhor Deus, nesse momento, por todo aquele que está doente desse coronavírus, Senhor Deus, e de outras enfermidades que matam também da mesma forma, e que clamam ao teu nome nesse momento, Senhor. Ouve o clamor dessas pessoas. Aqueles que estão de coração puro, não estão mais com ânimo dobre. Aqueles que tinham qualquer dúvida, mas agora reconhecem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Que a tua vontade seja concretizada na vida dessas pessoas, Senhor. Se for da tua vontade, Senhor, cura essas pessoas, para que elas possam dar o testemunho, proclamar o teu nome, alcançarem mais vidas. E se não for da tua vontade, Senhor, que quando elas morrerem, elas vão para o paraíso, elas vão para o céu, que elas sejam verdadeiramente tocadas pela tua palavra, que verdadeiramente haja arrependimento. É o que nós te pedimos no poderoso nome de Jesus Cristo. E aqueles que concordam, digam amém. Amém. Glória a Deus. E agora eu quero orar pelos familiares das pessoas que morreram. Porque quem morreu, não há mais o que fazer. Não há mais o que orar. Tem missa de corpo presente, tem missa de sétimo dia que faça nada por ele. Nós fazemos um culto de corpo presente como uma forma de acalentar os parentes, como uma forma de falar da vida eterna para os parentes e principalmente nos consolar quando aquela pessoa que faleceu era temente ao Senhor, era um pecador arrependido, era um remido pelo Cordeiro de Deus, era um justificado, que um dia nós iremos nos encontrar com ele novamente. Então nós vamos orar pelos familiares das pessoas que morreram nesse momento, amém? Senhor Deus Pai amado, eu quero te pedir, Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, o Consolador, esteja com os familiares das pessoas que morreram, Senhor Deus, que estão morrendo e que morreram já durante essa pandemia, seja de coronavírus, seja de outra doença qualquer. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, usa esse momento para tocar o coração dessas pessoas, Senhor Deus.
usa esse momento para que eles reconheçam que todos somos iguais perante a Deus. A diferença é aqueles que creem e aqueles que não creem. Que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E crer não é dizer que é cristão. Crer é viver conforme a palavra. É mortificar os próprios maus desejos todos os dias. Tomar a cruz e seguir a Cristo. O Espírito Santo de Deus Consolador esteja com esse familiar. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero orar por você, meu irmão, em Cristo. Que está aí agora me assistindo em casa. Que parou para assistir essa live, esse culto. Que é a única forma no momento de nós estarmos reunidos como igreja. Senhor Deus Pai amado, eu quero te pedir, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui nesse momento online, assistindo essa chamada live, que significa ao vivo, né? O culto ao vivo, pelo YouTube. Eu quero te pedir, Senhor Deus, tua poderosa mão protetora na vida desses irmãos. Que o Senhor repreenda o coronavírus na vida de cada irmão que está me assistindo agora. Que o Senhor repreenda o coronavírus na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, dos meus filhos e meus enteados. Que o Senhor repreenda o coronavírus na vida dos familiares, de todos aqueles que estão assistindo nesse momento esse culto ao vivo pelo YouTube. Eu quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, unindo aqui a minha fé com a fé da minha esposa e a fé daqueles irmãos que estão em casa assistindo. Eu quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que esse coronavírus não toque nenhum. Que esse coronavírus não tenha um poder de sequer adoecer nenhum que está aqui nesse momento agora, Senhor Deus. Eu não decreto nada, não determino nada. Eu clamo ao Senhor. Eu te peço humildemente, Senhor Deus, em nome de Jesus. Repreende, Deus, o coronavírus na vida de cada irmão, de cada membro desse ministério, que era a Igreja Evangélica Templo do Espírito, agora a Igreja Bíblia e Fé. Repreende, Senhor Deus, o coronavírus na vida de cada um. Ninguém pegará. É o que nós te pedimos e te clamamos. Que ninguém pegue. Em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o seu Deus te abençoe e te guarde. Que o seu Deus faça resplandecer sobre ti a tua face. Que o seu Deus te dê livramento do homem mau nessa cidade tão perigosa que é Fortaleza. Que o seu Deus te abençoe, te proteja e te guarde de todos os males, de todas as doenças, não só do coronavírus. Que o seu Deus te dê temor no coração a cada dia mais. Sede fome da palavra de Deus. Sede fome de justiça. A palavra diz: bem-aventurados os que têm sede fome de justiça, pois serão saciados. E justiça é Jesus, é ser justificado por Jesus Cristo. Nós que temos sede e fome de justiça, seremos justificados pelo próprio Cristo, pelo próprio Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Deus te abençoe e te guarde, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Até mais.